livro de João, capítulo 12. Eu farei a leitura do versículo 12 até o versículo 16. Mesmo assentados como os irmãos estão, mas em reverência ao nosso Deus, ao Deus da palavra, ouça, acompanhe na sua Bíblia. Mas se a sua Bíblia tiver uma versão muito diferente da minha, é preferível que você ouça o que será lido. Então, esteja agora com o seu ouvido, sua mente, totalmente aí cativos, né? Ou atenciosos àquilo que o Senhor quer falar. Diz assim a palavra do Senhor, João capítulo 12, do versículo 12 até o versículo 16. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Meus irmãos, nós estamos aqui num momento muito importante da história cristã, assim como a morte e ressurreição de Jesus. Quando ele é aclamado e ele é declarado, porque a profecia já dizia isso, como Salvador. Como Salvador. Para a tristeza de muitas pessoas daquela época, especialmente os fariseus, especialmente o povo que esperava um Messias político e de governo terreno, essa maneira como Jesus viveu e depois morreu, frustrou a muitos deles, porque eles esperavam, e até hoje Israel, que ainda vive o judaísmo, a religião judaica, espera pelo Messias, porque na concepção deles, no pensamento deles, o Messias que deveria vir era um Messias para livrá-los a respeito do que eles passavam naquela época, para livrá-los do poder, do domínio de Roma. Mas Jesus, ele não veio cumprir uma ordem do Pai para libertações terrenas. Ele veio para que a comunhão com o Pai fosse refeita nele. E para isso era preciso que ele morresse. O seu sangue fosse vertido, derramado naquela cruz, porque sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. Já diz a palavra de Deus. E então ele sai para Jerusalém, como o texto aqui mesmo descreve, e encontra uma grande multidão que veio à festa, a festa da Páscoa. E eles vinham antes por causa da purificação, para que eles pudessem ter a chance de participar de toda a festa. Então, eles vieram um pouco antes e encontraram-se com Jesus. Aqui nós já estamos no momento, já prestes a acontecer o ato da crucificação. Neste episódio aqui, nós estamos a 6 dias da Páscoa. E vemos neste mesmo capítulo, a partir do versículo 1, que eu não fiz a leitura, Maria ungindo Jesus em Betânia. E no final do texto, Jesus ele fala que o que ela estava fazendo era ungindo-o para a sua morte. Enquanto um dos seus discípulos, que depois veio a traí-lo, que é Judas, reclamou que tudo aquilo que aquela mulher tinha derramado e lavado os pés de Jesus, daria para vender e dar dinheiro aos pobres, Jesus disse: vocês terão os pobres sempre entre vocês, mas eu preciso deste momento, porque vocês não terão a mim para sempre. Ele fala isso no versículo 8 de João 12, que é o capítulo que nós lemos. Então tudo aqui é a preparação para a crucificação, para o momento em que Jesus seria entregue para ser morto em meu, em seu, no nosso lugar e morresse para a remissão dos nossos pecados, para lavar
os nossos pecados com o sangue puro, santo e verdadeiro, que é o sangue de Jesus. Agora Jesus ele vem e entra triunfalmente em Jerusalém. Essa multidão que o versículo 12 diz aqui, é uma multidão de peregrinos que tinham vindo mais cedo para a festa, como eu já disse, temos o relato em João 11:55, para que pudessem se purificarem e participarem da festa. Alguns destes aqui da multidão eram galileus, e eles se entusiasmaram com a chegada de Jesus, porque era o profeta da sua terra. Outros estavam ali para aproveitarem a oportunidade, porque antes não tinham visto Jesus ainda, e outros ainda vieram para dar a saudação a Jesus, porque há pouco tempo ele tinha ressuscitado a Lázaro. Aí você vê aqui pelo menos 3 grupos e 3 interesses. Alguns que queriam vê-lo porque ele é da minha cidade, ele é da minha terra. Outros porque não tinham visto Jesus ainda pessoalmente. Outros porque souberam que ele havia ressuscitado Lázaro e queria estar perto deste homem que fazia tantos milagres e que tinha tanto poder. Por isso, o tema da mensagem de hoje é uma pergunta: que adoração é essa? Para que de fato, ou por que de fato, toda essa multidão se reuniu? Claro que eu não estou dizendo que todos ali estavam com o coração totalmente distante de Jesus, ou meros espectadores. Esqueci do quarto grupo, que nós vamos confirmar lá em Lucas, né? Os próprios fariseus, inclusive, pedindo para que a festa parasse. Irmãos, às vezes eu vejo no caminhar da vida cristã, e especialmente no ministério, inclusive o meu pastoral, mas você também tem ministérios na igreja, que às vezes nós passamos por algumas adversidades por causa daquilo que representamos, por causa daquilo que nós fazemos. E Jesus, o Salvador, Deus encarnado, passou por situações como essas. Na verdade, 4 grupos, mas com interesses diferentes para vê-lo. Eu acredito que desses 4 grupos que eu encontrei aqui, não achei escrito em lugar nenhum, isso é um estudo meu, desses 4 grupos, os que vieram para ver Jesus de perto, porque nunca tinham visto Jesus, para mim são os que vieram com o coração mais sincero. Alguns outros grupos vieram somente pela curiosidade. E às vezes nós vemos que na vida cristã e dentro das igrejas, muitas pessoas permanecem por um tempo por causa da curiosidade. Por isso eu quero despertar você nessa noite, que a curiosidade passa, mas se nós adorarmos ao Senhor de verdade, a nossa vida estiver posta nele, e ele for o nosso Senhor, nós desejaremos estar com ele para sempre. E é isso que eu venho buscar aqui todos os dias. Quanta cerimônia, quanta aclamação, mas os mesmos que viram os milagres de Jesus e que estavam, por certo, ali entre aqueles da multidão, que diziam estar ali adorando o Senhor, talvez um pouco por curiosidade, daí alguns dias, eram os mesmos que estavam no julgamento dizendo: crucificam. Como o homem é ingrato, como a humanidade é ingrata, como as pessoas esquecem fácil do que Deus fez por elas na vida delas, ou na vida de alguém bem próximo a elas. Quantas pessoas se esquecem? Se essas pessoas têm a facilidade de se esquecerem do que o próprio Deus faz por elas, o que dizer? Muitas vezes a gente pensa: alguém que eu marquei a vida dela, você pode pensar assim também, alguém que eu marquei a vida dela, alguém que eu ajudei, alguém que eu arrumei emprego, alguém que eu dei emprego porque eu sou empregador, alguém que eu ajudei no trabalho ensinando, hoje nem olha para mim. Isso aconteceu com Jesus.
Isso aconteceu com o nosso mestre. Claro que ali tinham pessoas sinceras, eu vou ficar repetindo isso. Mas também ao final nós veremos que houve uma grande resistência por parte dos líderes religiosos. No versículo 3 nós vemos que tomaram ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Desde o tempo dos Macabeus, no ano 164 a.C., as palmeiras ou os ramos das palmeiras eram usados como símbolo nacional. Os ramos da palmeira também relembravam a rededicação do templo ao Senhor. Templo que fora destruído e que eles reergueram. Mas que Jesus disse, no seu tempo será destruído de novo. E não ficará pedra sobre pedra. Porque o coração de vocês está no que é palpável. O coração de vocês está no material. O coração de vocês está na estrutura. O coração de vocês está nas paredes. Mas agora, eles usam do mesmo símbolo. As palmeiras também, elas aparecem como símbolo na moeda. E essas moedas, elas foram cunhadas por uns homens rebeldes da Judéia durante 2 revoltas que houveram contra Roma. Só que é interessante que Roma, ao assumir o poder, permitiu que o uso da palmeira, dos ramos de palmeiras, como símbolo da nação judaica, permanecesse nas moedas e acabaram que aceitaram bem essa simbologia. Por sua vez, então, essas moedas que agora Roma cunhava, fabricava, eles faziam para celebrar o esmagamento das revoltas dos judeus. Então agora você começa a entender a parte histórica. Por que eles levantaram palmas? Por que eles não levantaram ramos de palmeiras? Por que eles receberam Jesus fazendo esse movimento de festa? Porque eles queriam mostrar para Roma: agora veio o que vai nos livrar da soberania, do poderio de vocês. Roma, vocês agora não têm mais poder sobre nós. Nesta ocasião em que Jesus entra em Jerusalém, esses ramos das palmeiras, então pode ter significado exatamente a expectativa do povo para uma libertação nacional. E isso é confirmado pelas palavras com que eles saudaram o nosso Senhor. As palavras de saudação desenvolveram-se a partir do Salmo 118, 25, que eu vou fazer a leitura lá, se você quiser abrir comigo, mas vai ser bem rápido. Salmo 118, versículo 25. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. E aí os sacerdotes respondem no versículo 26, bendito que vem em nome do Senhor, a vós outros da casa do Senhor, vós nos abençoamos. Aí vem então esse pensamento por parte do povo que recebe Jesus com as palmas nas mãos, com o ramo das palmeiras nas mãos. Eles estavam então dizendo com aquele ato, confirmando com aquele ato e saudando o nosso Senhor com aquele ato, de que ele estava vindo para uma libertação política nacional. O termo Hosana, em hebraico, significa dar salvação agora, ou dar a vitória agora. E bendito o que vem, é uma expressão também hebraica de boas-vindas dos judeus, que significa exatamente o que nós lemos em Salmo 118, 25. Seja bem-vindo em nome do Senhor. É isso que eles estão dizendo aqui para o Messias, para Jesus. Seja bem-vindo em nome do Senhor. Esperando, O Senhor veio para nos tirar do cativeiro romano, o Senhor veio nos tirar
da pressão do governo romano. Mas agora nós vamos começar a entender a história, o desenrolar da história, a maneira como Jesus escolheu entrar num jumentinho, que também é algo profético. Nós vamos conferir isso na palavra de Deus, que está lá em Zacarias, no capítulo 9. E veremos então que Jesus, aqui no versículo 14 e 15, ele consegue um jumentinho e montou nele, segundo o que está escrito. Mas lá em Lucas, no capítulo 19, eu não farei a leitura agora, não precisa abrir lá, do versículo 29 ao 31, nós vemos que o próprio Jesus solicita a 2 discípulos que busquem por um jumentinho, até para proporcionar a sua entrada triunfal em Jerusalém e cumprir a profecia. Foi Jesus que providenciou tudo. A obra de Jesus é completa na minha e na sua vida, porque tudo, até o momento da sua crucificação, foi preparado pelo Pai, e ele, entendendo a vontade do Pai, cumpriu à risca, obedientemente, o que devia ser feito. E muitas vezes eu e você nos damos ao luxo de pensarmos que podemos fazer algo diferente da vontade de Deus. Jesus, o próprio Filho de Deus, que é Deus, não deixou de cumprir a vontade do Pai. Ele escolheu um animal que ainda ninguém havia montado. Isso está relatado lá em Lucas, no capítulo 19, a partir do versículo 29. E isso aqui me faz pensar, por que ele escolheu um jumentinho que ninguém ainda tinha montado? Porque para um serviço como esse, divino, o Senhor queria um animal que ainda não tivesse nenhum tipo de vício. O vovô aqui que trabalha com animais, ele sabe do que eu estou falando. Dependendo de como o animal foi trabalhado, a primeira montaria dele, ele cria vícios. Ele fica violento, ou ele fica devagar demais, ou ele empaca, não vai nem para frente nem para trás. Mas aqui era um jumentinho que ainda não tinha sido utilizado. Ele ainda avisou os seus discípulos: quando vocês chegarem lá para pegar, os donos dirão, o que vocês vão fazer com ele? E vocês declararão: o Senhor precisa dele. O Senhor precisa dele. O Senhor precisa dele, Jesus estava dizendo num sentido assim: o seu dono precisa dele. Porque tudo é para Deus. Tudo provém de Deus e tudo é para Deus. Então esse jumentinho pela primeira vez será utilizado, e o seu dono, o seu Senhor, precisa dele. Irmãos, como é maravilhoso nós fazermos parte do plano de Deus. Eu não quero comparar você a um jumento aqui, tá bom? Mas, para você ver, é a segunda vez na Bíblia que um jumento é usado, né? Para você ver como é importante nós sermos usados por Deus. Quando o Senhor fala especificamente ao teu coração: foi você que eu escolhi para essa tarefa. Claro que trará com isso responsabilidade. E que geralmente a gente pega essa responsabilidade e transforma num peso. Ai, Senhor, por que eu? Por que para mim esse pedido? Porque o Senhor vê em você a condição exata. E vou dizer mais. Pode inflar aí, pode ir. Porque Ele vê em você sinceridade. Porque Ele vê em você que Ele é o seu dono. E porque Ele é o seu dono, Ele quer usar você. A gente pode aprender com tudo que Jesus faz. Tudo que Jesus faz nos ensina. Tudo que Ele faz tem um propósito.
Por isso que não é um acaso a sua vida. Mesmo que você tenha passado por frustrações e passa até hoje, talvez. Há um momento que tudo isso vai acabar, se você se colocar diante dele de verdade, porque ele é o seu dono. E é ele quem está mandando buscar você. É ele quem está se preocupando nessa noite de trazer essa palavra, porque eu poderia trazer uma outra e deixar só para falar de preparação, de Páscoa, de crucificação, de ressurreição, domingo que vem. Mas eu preferi pensar, o Senhor quer resgatar pessoas nessa noite. E mesmo que alguém pergunte, por que ele? Por que vocês estão levando ele? Era a pergunta que Jesus disse para os discípulos. Vamos perguntar para vocês, por que vocês estão pegando o jumentinho lá? Vocês digam que é porque o Senhor precisa dele. O Senhor precisa de você. Esse precisa não é porque Deus não pode fazer. Ele pode fazer tudo sozinho. Mas é porque Ele quer compartilhar o privilégio comigo e com você de sermos alguém. De sermos alguma coisa. Olha quantos anos esse jumentinho é lembrado, pelo menos uma vez por ano, porque Jesus entrou montado nele. Porque Jesus utilizou-se dele. A maneira de você ser lembrado, ser lembrada, a melhor maneira de sermos lembrados é pela maneira como Jesus usa a nossa vida. Não de outra forma. Continuando, nós vemos então em Zacarias capítulo 9, versículo 9, é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Fica fácil assim. Você pode ir lá em Malaquias e voltar um livro. Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Olha a profecia dita por Zacarias, declarada por Zacarias, inspirado pelo Senhor, e que Jesus cumpriu à risca. Diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então aqui já está predizendo a entrada triunfal de Jesus Cristo. Aqui está prescrito, declarado como Jesus iria entrar. E esta entrada de Jesus em Jerusalém, antes da sua crucificação, foi cumprida exatamente como está escrito aqui. Mesmo sendo majestade, mesmo sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele entrou de forma humilde. Nós nos lembramos de Jesus do seu nascimento. Como foi? Humilde. A sua mãe, inclusive, utilizou-se de uma jumentinha para poder tudo acontecer. Mas Jesus novamente continua dizendo, pela sua maneira de agir, a sua humildade está acima de todas as coisas. Em Cristo, o Messias coroado por Deus, não conforme o que o povo daquele tempo esperava e até hoje alguns judeus ainda esperam. O Messias político, o Messias que vai tirar Israel dos domínios dos povos. E aqui, no caso, o domínio era de Roma, nos tempos de Jesus. O Messias coroado por Deus é aquele que cumpre a justiça sem o egoísmo, que derrama a salvação sem a mesquinhez, que é humilde, sem desdém. Tudo isso na pessoa do Emanuel, que significa Deus conosco. Por isso, ele se tornou alguém acessível, e é acessível até hoje, a qualquer classe, a qualquer posição, a qualquer necessidade dos homens. Jesus é acessível. E eu fico tão intrigado, e às vezes bravo também, com a maneira como alguns que se dizem servos de Deus se tornam inacessíveis.
sendo que o próprio Jesus é acessível. E se eu sou servo dele, eu não posso ser maior do que o meu Senhor. Jesus, ele cumpre à risca essa profecia. E essa questão ainda dele entrar numa jumentinha nos traz uma outra curiosidade. E é interessante que eu vou falar aqui agora. Jesus cumpre a profecia e entra num jumentinho. Provavelmente um rei compareceria montado em o quê? O que vocês acham? Em um cavalo. O melhor da época. O mais forte. Um cavalo, ainda digo mais, de guerra. Um cavalo musculoso. Mas Jesus, conforme a profecia de Zacarias, que via esse Messias como um príncipe da paz, ele entrou no jumentinho, ou na jumentinha, ou no filhote da jumenta, ele entrou nesse jumentinho, nesse animal, para dizer: o meu reino é de paz. Não é o que vocês estão pensando. Eu não vim provocar guerra. Eu não vim levantar espada. Eu não vim para promover o sangramento de alguém. O único que vai sangrar nessa guerra sou eu. Jesus está dizendo tudo isso nesse ato. O único que será sangrado serei eu, por amor de vocês, para estabelecer comunhão com o Pai, para dar-lhes paz neste mundo e vida eterna no céu. Isso, irmãos, é o que nós precisamos pensar nessa semana. É sobre tudo isso que nós precisamos pensar nessa semana. Jesus, além de enfrentar a questão dos 4 grupos que eu falei, lá da multidão que o recebe, os da sua terra, os que queriam vê-lo pessoalmente, os que souberam que ele ressuscitou Lázaro e queria também encontrar-se com ele, os líderes religiosos que tentaram impedir o ato. Ainda eu tenho que falar uma 5ª situação que aconteceu com Jesus nessa passagem. Os seus próprios discípulos, versículo 16 de João 12. Os seus próprios discípulos, a princípio, não compreenderam o que Jesus estava fazendo. Irmãos, isso é duro. Eu tiro por mim, né? O pastor prega, o pastor fala, o pastor ensina, o pastor instrui. Mas volta e meia a gente fica sabendo que a pessoa não se desenvolveu ou desenvolveu-se muito pouco naquela área que ela já foi um dia aconselhada, ensinada, trabalhada, para que ela não voltasse a fazer. E a pessoa, por quê? A pessoa é dura de entender, né? De aprender. E aqui os discípulos que tinham ouvido tudo de Jesus, a respeito do que ele veio fazer, a respeito do que os profetas falaram a respeito dele, eles ainda estavam sem entender. Eles ainda não sabiam ao certo o que estava acontecendo. Olha o que diz o versículo. Seus discípulos a princípio não compreendiam isso. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Os discípulos ainda não compreendiam a natureza do reinado de Jesus. Ele foi ungido no início do capítulo 12 de João, simbolicamente para a morte por uma mulher. Ele já seria em seguida, daí alguns dias, vestido de púrpura por escárnio e seria coroado de espinhos. E ele seria ainda exaltado
e entronizado numa cruz. Eu anotei, eu fiz questão de trazer esse pensamento aqui desse teólogo, porque eu achei interessante a maneira como ele colocou a crucificação. Jesus seria exaltado e entronizado numa cruz. Diferente do que a gente pensa a respeito de um rei terreno que vai assentar-se num trono fofinho, num trono limpinho, cheiroso, aí para podermos dizer, olha que rei, o nosso rei, a forma dele ser entronizado. Você quer humildade maior do que essa? Você quer serviço maior do que esse? Não há. Ele foi exaltado e entronizado numa cruz. Por isso essa entrada triunfal de Jesus foi o prelúdio e o sinal da sua glorificação por morte e levantamento. Olha o que ele diz aqui em Lucas 24, 26, para os seus discípulos. Só que eles se esqueceram, porque no início aqui, como diz o texto, eles não estavam entendendo o que estava ainda acontecendo. Mas é muito importante isso que a palavra de Deus nos traz. Lucas 24, 26. Olha o que Jesus diz: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Onde está, pastor, que ele poderia ser exaltado e entronizado na cruz, que é morte? É porque se não houvesse a morte, não haveria a glorificação do Filho. Sem a morte, não haveria a ressurreição. E hoje, para a honra e glória do Senhor, é essa ressurreição que faz toda a diferença, porque a nossa fé não é vã no Senhor. A nossa fé não é vã, porque servimos um Deus vivo. Todos os demais líderes de qualquer outra religião que foi estabelecida nessa terra, morreu um dia, está enterrado, e a única coisa que a crença tem é lá o mausoléu, ou o monte de pedra, ou o túmulo, ou o memorial, para dizer, aqui está morto, enterrado, o líder, o nosso líder. Mas Jesus não está no túmulo. Ele não está lá. Ele ressuscitou. Por isso ele é o dono da vida. Por isso ele é o Senhor. Irmãos, depois da sua ressurreição, não quero ficar adiantando muito o assunto, né? Provavelmente aí da próxima semana que vai falar de ressurreição. Mas é tão interessante que mesmo quando Jesus foi crucificado, os discípulos vão embora, se dispersam, porque morreu o nosso Senhor. E quando eles encontram com Jesus no caminho de Emaús, Jesus vai falando com eles já ressurreto, já tinha ressuscitado, vai falando com eles pelo caminho e diz, por que vocês estão tristes? Ah, o senhor não era daqui? O senhor estava fora esses dias? Porque houve a crucificação. Estou parafraseando, tá, o texto. Houve a crucificação e o nosso mestre morreu, Jesus morreu. E aí depois, eles começaram, assim que Jesus se distancia deles, eles começaram a pensar, o nosso coração estava aquecido enquanto nós falávamos com ele. É ele que ressuscitou. Ele estava com a gente, ele está aqui. Eu vou abrir um parênteses aqui para dizer que foi a abertura do culto dessa noite pela minha esposa. Enquanto nós estamos vivendo numa adversidade, em torrentes de águas, no meio de um furacão, a tendência que nós temos é deixarmos de crer naquilo que Jesus disse que faria por nós. E ele disse para eles, aqui em Lucas, eu serei levantado na cruz. Eu vou ser morto naquela cruz. Aqui, na entrada triunfal, os discípulos ainda não tinham entendido tudo o que Jesus iria fazer. Em Lucas 19, 39,
nós vemos que os fariseus não estavam suportando a aclamação de Jesus, e o povo dizendo: bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana, traga-nos a salvação, e bendito é o que vem em nome do Senhor. Eles não estavam suportando aquela aclamação de Jesus, então eles pediram para que os discípulos parassem. E no versículo 40, Jesus fala: se eles pararem, as pedras clamarão. Eles não vão parar, porque se eles pararem, as pedras clamarão. Por isso eu quero que você vá comigo lá para Lucas, né? Volte, na verdade, aí para Lucas, no capítulo 19. Eu quero fazer a leitura aqui de uma outra parte desse texto de Lucas 19, que vai ser muito importante também para nós pensarmos aqui um pouco. Enquanto Jesus entra triunfalmente ali em Jerusalém, mesmo sendo aclamado, mas, como eu já pensei com os irmãos aqui no início, né? Que adoração foi essa? Muitos não estavam ali porque o adoravam de verdade. Muitos não estavam ali porque o conheciam de verdade. Muitos estavam ali pela curiosidade. E Jesus, prestes ao seu sofrimento, ele ainda teve compaixão. E ele chorou quando viu Jerusalém. Agora, em Lucas capítulo 19, espero que você esteja com a sua Bíblia aberta aí comigo já, versículos 41 e 42, diz assim: quando ele ia chegando, ele passou pelo meio do povo, ele foi aclamado, as palmeiras, aos ramos das palmeiras, ali festejando, aclamando-o como Salvador, como Senhor, seja bendito e tal. Mas quando ele viu Jerusalém, olha o que a palavra diz aqui no versículo 41 de Lucas 19. Quando ele ia chegando e vendo a cidade, chorou. E dizia: ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto está agora oculta aos teus olhos. Tanto que eles foram até o fim do plano, até dar cabo à vida de Jesus, até crucificá-lo, porque não entendeu o que de fato ele veio fazer. E infelizmente, como muitos hoje, Jerusalém não entendeu o que Jesus estava dizendo. E de fato, como nós vemos nos versículos seguintes, a partir do versículo 43, alguns anos depois, no ano 70, Jerusalém, o templo, tudo foi destruído, como ele declarou. Sabe por quê? Porque desejaram e ficaram firmes na decisão deles de andarem distantes de Jesus. Por isso que eu e você não podemos andar distantes dele. Ele não vai nos destruir, não é essa a palavra, não é isso que eu quero trazer. Mas as situações deste mundo e o próprio inimigo das nossas almas fará isto, se nós não estivermos com ele. O choro de Jesus relatado lá na morte de Lázaro, ele é o típico, né? Mas é um tipo também. É o tipo escorrimento de lágrimas pelo rosto. Jesus chorou. Mas aqui o choro de Jesus, quando olha para Jerusalém, foi um choro expressivo, daquele que prevê sofrimento. Foi um choro de lamento por causa da incredulidade de Jerusalém. Que adoração você tem prestado ao Senhor? E quando ele olha para a sua vida, qual é o tipo de atitude ou de ação que Jesus pode ter? De alegria? De contentamento? Ou de choro por lamentar que você ainda não entendeu o propósito dele na sua vida? Que você ainda não entendeu o propósito de salvação dele para você? Um lamento por causa da incredulidade? Há alguns escritores, há alguns comentaristas, né? Chegam a arriscar a dizer que Jesus bradou chorando quando viu Jerusalém. Todos nós já estivemos aqui num funeral, que quando o caixão ou chegou ou saiu,
alguém gritou. Sim ou não? Esse foi o choro de Jesus por Jerusalém. E esse choro continua ainda hoje, porque muitos estão andando distante dele, distante do seu propósito, distante dos seus caminhos, distantes da sua vontade. E eu fico vendo quantos episódios, fico pensando, na verdade, quantos episódios envolveram a preparação da morte de Jesus. Uma hora adoração, outra hora traição, seguida de um rompimento. Crucifica-o, crucifica-o, aqueles que tinham andado com ele. Louvor, mas de repente perseguição. E ele suportou a tudo isso. Por amor de mim e por amor a você. E ele suportou isso e hoje ele vive para mudar a nossa história. Quero que você feche seus olhos neste momento. E eu quero que você pense comigo agora. Assim como em parte daquela multidão estavam aqueles que depois, no dia do seu julgamento, estava clamando pela sua crucificação. E nós? Como tem sido a nossa postura diante do Senhor? É uma postura de declaração, cantamos hoje no início desse culto, vai valer a pena, porque tudo que o Senhor fez por mim, Senhor, vai valer a pena, eu vou viver o teu propósito, ou ainda a tua vida é uma vida de negação. Quantas pessoas estão andando assim, algumas sem perceber, negando Jesus, distantes daquilo que de fato Ele tem como propósito para a sua vida. Então eu quero que enquanto você ora, que você clame agora ao Senhor. Senhor, eu quero ser a parte da multidão que te adorou e estava ali porque te ama ou porque queria te conhecer melhor. Eu quero, Senhor, ser da parte da multidão que não vai te trair. Eu quero ser da parte da multidão que não vai trazer choro para o teu coração. Eu quero, Senhor, ser daquela parte que disse com sinceridade: salva-nos, Senhor. Seja bendito em nome do Senhor. Nós estamos aqui porque toda a honra e toda a glória só é devida ao Senhor. Amém? Então nós queremos nos colocar diante dele agora. Se for possível, num ato simbólico, porque nós não temos aqui palmeiras, ramos de palmeiras, não temos ramos, nenhum aqui, nenhum. Para fazermos algum aceno para o Senhor. Mas você pode se colocar em pé aí no seu lugar, ou você pode se ajoelhar, ou você pode ficar sentado mesmo como você está, da maneira que você achar melhor. Mas eu quero conduzir você agora a um momento de adoração de verdade, de adoração genuína, e dizendo ao Senhor, por tudo que o Senhor é na minha vida, e por tudo que o Senhor tem feito por mim, eu quero me colocar na tua presença agora. Tu és maravilhoso, Senhor.